EducaHub, aprenda fácil. Inscreva-se e seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar resolvendo aí com vocês o Enem 2023, matemática, tá? Caderno amarelo. Então vamos começando. Primeira coisa, Google, vamos digitar aqui Enem 2023 prova. Tem um site do governo que tem isso, né? Se eu não me engano é o site do INEP. Vamos entrar aqui no primeiro link do GovBR 2023. Olha, já entra direto na página certa aqui, Gov, INEP 2023. Aí tem as provas do Enem. Como a gente vai fazer uma prova de matemática, né? É uma prova do segundo dia, certo? Aqui, vamos ver, segundo dia. Eu vou pegar o primeiro caderno do segundo dia, que é o amarelo. Então, vamos de caderno amarelo. Eu vou abrir aqui a prova, né? Matemática e suas tecnologias. Então, nesse vídeo, eu vou estar fazendo aí com vocês as 3 primeiras questões, beleza? Então, vamos lá. Questão 136. Enem 2023, caderno amarelo, questão 136. Alguns estudos comprovam que os carboidratos fornecem energia ao corpo, preservam as proteínas estruturais dos músculos durante a prática de atividade física e ainda dão força para o cérebro coordenar os movimentos, o que de fato tem impacto positivo no desenvolvimento do praticante. O ideal é consumir 1 grama de carboidrato para cada minuto de caminhada. Então vamos anotar essa primeira informação aí. 1 grama de carbo por minuto de caminhada. Então, sinteticamente, 1 grama por cada 1 minuto, né? Um casal deverá realizar diariamente 30 minutos de caminhada, ingerindo antes dessa atividade a quantidade ideal de carboidratos recomendada. Então, a gente sabe já que é 1 grama por minuto e é 30 minutos. Então, a gente consegue concluir que são 30 gramas. Para ter o consumo ideal apenas por meio do consumo de pão de forma integral, o casal planeja garantir o suprimento de pães para um período de 30 dias. Então, assim, eles vão comer por 30 minutos, são 2 pessoas e são 30 dias, né? Essas são as informações importantes. Então, eles precisam de 1 grama de carboidrato por minuto, eles vão correr 30 minutos por dia, são 2 pessoas e são 30 dias. Então, vamos lá. Sabe-se que cada pacote desse pão vem com 18 fatias. Então, é 18 fatias no pacote. E cada fatia tem 15 gramas. 15 gramas por fatia. A quantidade mínima de pacotes de pão de forma que eles precisam para prover o suprimento vai ser quanto? Bom, primeiro vamos calcular quanto eles precisam. A gente sabe que eles precisam de 1 grama por 1 minuto. A gente sabe que eles correm 30 minutos. A gente sabe que eles são 2 pessoas. E a gente sabe que eles vão correr por 30 dias, certo? Então, o total que eles vão precisar é essa multiplicação. Aqui, minutos cancelam com minutos. E a gente vai ter o resultado em gramas, né? 30 vezes 30, 900. 900 vezes 2. 9 vezes 2 é 18. Mantém os zeros. Então, só para fazer aqui, isso vai ser 900 vezes 2. 9 vezes 2 é 18. Mantém os zeros. Então, isso vai dar 1.800 gramas. Então, eles precisam de 1.800 gramas de carboidrato. A gente sabe que cada fatia de pão tem 15 gramas. São 15 gramas por fatia para cada uma fatia, né? 15 gramas para cada uma fatia. E um pão de forma inteira tem 18 fatias. De forma que a gente vai ter quantos gramas, então, de proteína por pão, né? Vamos colocar assim. Então, vou colocar, são 18 gramas, 18 fatias para cada um pão, né? Um pacote de pão de forma. Então, a gente tem 15 vezes 18. Uma forma de fazer 15 vezes um número é 15 é igual a 10 mais 5. Eu gosto de fazer assim, mentalmente.
10 vezes 18 é 180. 5 vezes 18 tem que ser metade disso. 180, metade é 90. Se eu somar os dois, vai dar o resultado, que é 270. Certo? Então, são 270 gramas por cada pão. E eles precisam de 1.800 gramas. Então, eles vão precisar de 1.800 gramas dividido por 270 gramas que tem por cada pacote de pão. Aí a gente tem que realizar essa conta. Vamos tentar realizar primeiro, simplificar um pouco a fração aqui. 18 é 9 vezes 2. 27 é 9 vezes 3. Aqui tem esse zero, né? Então está multiplicando por 10. E 27 é 9 vezes 3. Se a gente cancelar aqui, a gente vai ficar com 20 sobre 3. 20 sobre 3 é igual a 6 mais 2 terços. Uma maneira de vocês verem isso é o seguinte: 20 dividido por 3. 6 vezes 3 é 18. 20 menos 18 sobra 2. Então, 20 dividido por 3 é igual a 6. E sobram 2 para dividir por 3. Então, é 6 mais 2 terços. Então, eles precisam de algo entre 6 pães e 7 pães, certo? É 6 e mais uma quantidade extra aí. Então, eles precisam de, no mínimo, 7 pães. 6 não vão ser o suficiente. Vai faltar 2 terços de pão. Eles precisam de um pão a mais. Então, resposta D. Enem 2023, caderno amarelo, questão 137. O mastro de uma bandeira foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana, como na figura ali, né? Devido aos fortes ventos, 3 cabos de aço de mesmo comprimento serão instalados para dar sustentação ao mastro. São provavelmente esses 3 cabos aqui, ó. Cada cabo de aço ficará perfeitamente esticado, retinho, né? Com uma extremidade num ponto P do mastro, a uma altura H do solo. Ou seja, aqui a gente tem o mastro, essa altura aqui é uma altura H, desconhecida, e o ponto P é esse ponto de fixação onde as hastes estão fixadas, né? E a outra extremidade no ponto do chão, como mostra a figura. Os cabos de aço formam um ângulo alfa com o plano do chão. Por uma medida de segurança, há apenas 3 opções de instalação. Uma com H igual a 11 e alfa 30, H igual a 12 e alfa 45, H 18 e alfa 60. A opção a ser escolhida é aquela em que a medida dos cabos seja a menor possível. Qual será a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? Bom, basicamente o que ele está pedindo para a gente? A gente precisa calcular a medida do cabo e a gente vai pegar a menor possível. Então, em termos do desenho, vamos olhar aqui. A gente tem 3 triângulos. Esses triângulos são todos equivalentes, iguais, vamos colocar em linha simples, né? Se a gente for olhar esse aqui, ó, que já está mais de frente para a gente, ó, aqui a gente tem o ponto P. A hipotenusa desse triângulo é o valor que a gente quer calcular, que é o tamanho da haste. E aqui a gente tem o ângulo alfa. E essa altura aqui é a altura P. É a altura do ponto P no mastro, né? Que é H. Beleza. Então, basicamente, ele falou qual é a combinação de H e alfa que diminui esse valor em laranja. Bom, a gente tem que perceber o seguinte. Existe uma relação matemática no triângulo retângulo que envolve esse ângulo, este lado e este outro lado. Vamos chamar esse lado aqui de, sei lá, o nome, vamos chamar de L, de lado, pronto, certo? Esse lado é a hipotenusa e esse lado é um dos catetos, dos lados menores. Em relação a este ângulo aqui,
Esse cateto, ele é o cateto oposto, né? Porque ele está longe, ele está distante, ele está do outro lado. Então, a relação matemática que a gente busca, que envolve essas três coisas, ela envolve a hipotenusa, o cateto oposto do ângulo, de um determinado ângulo. O cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno de um ângulo, né? Existem várias formas de ver isso. Eu tenho um vídeo aí no canal que fala sobre como tentar não decorar essas coisas, né? Existe um sentido. Eu vou mostrar aqui de maneira bem rápida, uma maneira que talvez não seja muito decorada para vocês lembrarem. Aqui você tem o círculo trigonométrico. É um círculo que tem centro no ponto zero. Esse eixo é o dos cossenos e esse é o dos senos. Sempre que você desenhar um ângulo aqui, nesse círculo que tem raio 1, o que tiver no eixo x aqui, ó, né? Vamos colocar assim, o eixo x é o cosseno do ângulo e o que tiver do outro lado é o seno. Então, olha para esse triângulo aqui. Nesse triângulo aqui que eu desenhei, esse lado aqui tem um valor equivalente ao seno. Ou seja, o seno é associado com o ângulo oposto, né? Então, nesse triângulo aqui, você vê a mesma relação, o ângulo oposto. Beleza. Colocando em termos dos agentes aqui do nosso exercício. Então, o seno do ângulo alfa, ele é igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pelo L. O L é o valor que a gente quer descobrir, que tem que ser o menor possível. Vamos isolar o valor do L. Então, aqui, vamos multiplicar ambos os lados por L da nossa equação, de maneira que desse lado a gente consegue simplificar o L com L. E vamos multiplicar ambos os lados dividir ambos os lados da nossa equação por seno de alfa. Certo? De maneira que a gente simplifica desse lado. E a gente tem, como resultado disso, L é igual a H dividido por seno de alfa. Por que eu fiz isso? Porque os valores de H e seno de alfa são valores conhecidos que a gente vai injetar a partir dessas informações dadas. E L é o valor que a gente quer descobrir. Só por isso eu fiz isso aqui. Bom, agora vamos lá. A gente tem que colocar os valores e calcular. Vamos colocar a opção 1 aqui. Na opção 1, L vai ser igual a H, que é 11 metros, dividido por seno de 30. Poxa, eu não lembro quanto é seno de 30. Ou você vai ter que decorar aquela tabela, né, do seno e do cosseno para os ângulos de 30, 45 e 60. Ou você pode, talvez, usar essa visualização aqui que eu coloquei. Se você for observador aqui, você vai perceber uma coisa. Vamos tentar desenhar um ângulo de 30, um de 45 e um de 60. E olhar o que acontece com o seno e o cosseno deles. Olha só, no ângulo de 30, o cosseno aqui, ele é... o cosseno é o que está no eixo x. Ele é bem menor do que o seno. Então, o cosseno tem que ser maior que o seno, né? Lembra que nessa tabela a gente tem um monte de 1, 2, 3, né? É 1, 2, 3, 3, 2, 1 aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz, todo mundo aí. E dividir por 2. Certo? Olhando aqui nesse desenho, você vai perceber que o cosseno ele tem que ser para o ângulo de 30 graus maior do que o seno. Então, para o ângulo de 30 graus, o cosseno tem que ser o que tem raiz de 3, né? E o seno tem que ser o que tem meio. Esse é um jeito de ver. No ângulo de 45 graus, o seno e o cosseno têm que ser iguais, né? Se vocês desenharem certinho, vocês vão perceber que tem que ser iguais. E faz sentido aqui que os valores são iguais. Bom, terminando a conta, voltando para a conta aqui, né?
Então, isso vai ser 11 dividido por seno de 30. Quanto é seno de 30? Meio. 1 dividido por 2. Multiplicando o denominador por 2 e o numerador por 2, a gente consegue simplificar esse cara, né? De maneira que a resposta aqui é 22. Agora a gente tem que calcular a opção 2 e a opção 3. Vamos continuar o exercício. Na opção 2, a gente vai ter L é igual a 12 metros dividido por seno de 45 graus. Quanto é seno de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2. Vamos multiplicar por raiz de 2, o numerador e o denominador da fração. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 cancela com 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. E em cima aqui vai ficar 12 raiz de 2. Eu estou fazendo as contas sem as unidades nesse exercício aqui, porque nesse exercício, né, não vai influenciar tanto, mas lembrem sempre de usar as unidades. Para a opção 3, a gente tem 18 dividido por seno de 60. E seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Qual é a estratégia para simplificar a expressão quando tem um raiz de 3 aqui no denominador, por exemplo? Uma raiz. Você multiplica o numerador e o denominador por essa raiz. Que é a mesma coisa que multiplicar por 1, né? Por isso que não altera o valor da expressão. Aqui embaixo o que a gente vai ter é o seguinte. Em cima vai ficar 18 raiz de 3. Só que 18 é 6 vezes 3. Então, é 6 vezes 3 vezes raiz de 3. E embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Então, vai ficar 3 dividido por 2. A gente pode fazer o seguinte. Eu vou multiplicar o numerador por 2 e vou multiplicar o denominador por 2. Assim, eu não estou alterando a fração. 2 é igual a 2 sobre 1. Só para ficar mais visível o que eu estou querendo fazer aqui. Eu vou simplificar esse 2. Certo? Aqui a gente tem 3 cancelando com 3. 6 vezes 2 é 12. Então, isso é 12 raiz de 3. Agora a gente tem mais um trabalho. A opção 1 deu resposta 22. A opção 2 deu resposta 12 raiz de 2. E a opção 3 deu resposta 12 raiz de 3. E a gente quer a menor possível. Certo? Vamos pensar. 22... aparentemente é o maior número daqui, porque 22 é 11 vezes 2, a gente veio daqui, inclusive, 11 vezes 2. 12 vezes raiz de 2 tem que ser um número menor do que 11 vezes 2, provavelmente. Né? Eu estou fingindo que eu não sei fazer a conta de cabeça, porque o importante é você entender o raciocínio aqui. 2 é igual a raiz de 4. Então, 11 vezes 2 é igual a 11 vezes raiz de 4. E aí eu acho que fica mais fácil de comparar os números, porque você está comparando as mesmas coisas. Então, os números são 11 raiz de 4, 12 raiz de 3 e 12 raiz de 2. Só de olhar, eu acredito que 11 raiz de 4 e 12 raiz de 3 são números próximos. Podem ser próximos, né? Mas com certeza o 12 raiz de 2 é o menor deles. Né? Então, a resposta é 12 raiz de 2, que é a letra C. Beleza? Então, qual a medida em metro de cada um dos cabos a serem instalados? 12 raiz de 2. Quais são os conceitos-chave aqui? Você entender que isso aqui é um triângulo retângulo. Você saber relacionar, né, um ângulo com os catetos e a hipotenusa através do seno e do cosseno, ou seja, usar as relações trigonométricas. E a partir daí saber fazer uma simplificação, um desenvolvimento
numa fração que tem alguns números irracionais aqui, né? Umas raízes e tal. E saber comparar esses números. Por exemplo, outra maneira de comparar, que muita gente poderia querer usar, é a seguinte. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4 e raiz de 3 é aproximadamente 1,7, 1,69, se eu não me engano. Você poderia fazer essa conta aqui para verificar, né? Também. Mas de cara você sabe que 12 raiz de 2 é menor do que 12 raiz de 3. Beleza. Então você sabe que não pode ser 12 raiz de 3. Aí a pergunta é, 12 raiz de 2 é menor que 22 ou não? Se você fizer essa conta aqui, vai ficar 12 vezes 14. 12 vezes 14 tem que ser 140 mais 28, 168. Tem uma vírgula aqui, né? É 1,4, não é 14. Então é 16,8 aproximadamente, que é bem menos que 22. Então, resposta C. Enem 2023, caderno amarelo, questão 138. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave. Projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Tá. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. Qual é a escala, né? A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Vamos pensar, ele falou que essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. Vamos olhar para o gráfico. Ele é um gráfico de distância por altitude. E a altitude cresce em que direção? Ela cresce assim. Pergunta, qual é o ponto mais para cima que tem do gráfico? São esses aqui, ó, né? Todos esses pontos aqui, eles são os pontos que estão mais para cima. E ele falou que a altitude máxima que o avião chegou foi de 5 km. Então, esse ponto aqui, todos esses pontos, eles têm que estar a uma altura, uma altitude de 5 km. Então, presta atenção. Lembra que ele falou que a malha tem 1 centímetro cada quadradinho? Então, 1 centímetro de altura, 1 centímetro de altura está equivalendo a 5 km de altura, certo? Porque assim, um quadradinho, um lado de quadradinho da malha para cima é 1 centímetro. E um lado de quadradinho da malha para cima representa 5 km. Agora a gente precisa comparar essas grandezas tentando remover a unidade. A gente tem várias maneiras de trabalhar aqui. Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira. Eu vou usar o metro como base. E depois eu vou fazer de algumas maneiras diferentes para vocês verem. Eu vou usar o metro como base, por exemplo. 1 centímetro é um pedaço dentro de 100 em 1 metro, certo? Por isso que é centímetro, porque tem 100 pedacinhos desse dentro de 1 metro, né? Então, ele é 1 centésimo de metro. E quanto que é 5 quilômetros? Quilo é 1000. Por exemplo, quanto que é 1 quilograma de carne? São 1000 gramas de carne. Então, aqui a gente tem 5 quilômetros, a gente tem 5.000 metros. Agora a gente tem as unidades emparelhadas. Então, a gente pode tentar igualar os números aqui. Vamos multiplicar ambos os números aqui por 100 para eliminar essa fração. Vou multiplicar esse lado por 100 e vou multiplicar esse lado por 100. Desse lado, o que vai acontecer é que o 100 vai cancelar. A gente vai ficar com 1 metro. E do outro lado, o que vai acontecer é que a gente vai ficar com 500.000 metros.
O que isso significa, essa conta que a gente fez? Lembra, 1 centímetro no nosso mapa, no nosso gráfico, representam 5 quilômetros. 1 metro no nosso mapa, a gente fez uma conta mantendo as proporções. 1 metro no nosso mapa representa 500 mil metros. Se a gente retirar o metro, né, divide ambos os lados aqui por metro, a gente vai ter que uma unidade medida no nosso gráfico equivale a 500 mil unidades reais. É isso. Então, por exemplo, no gráfico 1 centímetro representam 5 mil quilômetros, ou seja, uma unidade do gráfico representa algo 500 mil vezes maior, né? Então a resposta é aí, certo? Resposta aí. Vou fazer de outra forma. Você poderia pensar assim, eu gosto de pensar de outra forma. Eu sei que 1 centímetro equivale a 5 quilômetros do mundo real, né? 1 centímetro no gráfico são 5 quilômetros. Eu vou colocar tudo em centímetros. Eu sei que quilômetros, 5 quilômetros são 5 mil metros. E eu sei que 1 metro são 100 centímetros. De maneira que a gente tem o que aqui? 1 centímetro está para 5 mil metros, ou 5 mil vezes 100 centímetros. De maneira que 1 centímetro equivale a 5 mil vezes 100, que é basicamente 5 seguido de 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar um ponto aqui. Opa, um ponto aqui. Centímetros, né? Desculpa, centímetros, que é a unidade que ficou aqui. Então, 1 centímetro do gráfico equivale a 500 mil centímetros do mundo real. Cancela o centímetro. Certo? É 1 para 500 mil a escala. Outra maneira de fazer, que às vezes, acredito que o pessoal ensina até hoje assim no início do ensino fundamental, que é com a tabela de medida, por exemplo. Você coloca aqui metro, decímetro, centímetro, milímetro, por exemplo, mas a gente não vai precisar. Aí aqui depois do metro tem o decâmetro, que eu acho que é DAM, mas aqui a ideia é o suficiente, tá? Decâmetro, depois vem... Nossa, eu não lembro. Tem uma unidade aqui que equivale a centena de metro, depois vem quilômetro, e assim por diante. A gente não vai usar as próximas unidades. E aí, como que o pessoal faz? Você escreve o número aqui baseado na escala. Por exemplo, o número que tem no gráfico é 1 centímetro. É aqui, ó, 1 centímetro. E a unidade que tem no mundo real é 5 quilômetros. Certo? Só fazendo uma divisão aqui. E aí vocês já vão entender. O que são 5 quilômetros? São 50 centenas de metro, que são 500 dezenas de metro, que é o decâmetro, que são 5 mil metros. Ó, 5 quilômetros, 5 mil metros, faz sentido. Que são 50 mil decímetros, décimos de metro, que são 500 mil centímetros, que são centésimos de metro. Então, 5 quilômetros são 500 mil centímetros. Como no gráfico 1 centímetro está equivalendo a 5 quilômetros, a gente tem uma relação direta de 500 mil para 1. Ou 1 para 500 mil, né? Depende do que você está comparando. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês têm alguma dúvida em relação a como resolver esses exercícios ou tem alguma sugestão de outro exercício, pode deixar para mim nos comentários que eu tento resolver. Se você tiver alguma sugestão de maneiras melhores ou diferentes de resolver esses exercícios aqui, também manda para mim aí nos comentários. E é isso por hoje. Valeu aí, até mais. Educa Hub, aprenda fácil. Inscreva-se e seja bem-vindo!